Ainda há lugar para crítica literária? Bora conversar um pouco sobre isso? Vamos para a sinceridade total? Esse é um canal de cultura e é um canal de crítica. Vocês que aparecem por aqui, que têm a raça para aguentar ver um vídeo de quase meia hora sobre livro de ficção científica, vocês se interessam pelas duas palavras que dão nome ao canal? Sim? Mas e aí? Vocês leem crítica literária? Vocês se interessam pela crítica literária como um gênero textual que nos permita avaliar e esclarecer uma obra literária? Então, vamos começar pelo começo. O que é essa tal de crítica literária? Onde vive? Do que se alimenta? E essa piadinha já tá meio batida, né? Mas tendo em vista que a crítica literária anda tão em baixa que ela mais parece um animal em extinção, ela bem que podia ganhar um episódio naquelas séries de animais exóticos que a gente assiste nas madrugadas chuvosas com Netflix. O texto crítico é um texto que busca fazer uma avaliação de um determinado objeto literário, de um romance, de um livro de poemas, dessas coisas. E essa ideia de crítica literária não está toda errada, mas é que ela está um pouco incompleta. Crítica literária é isso também, mas ela não é só isso. Vamos pensar primeiro em termos de avaliação. Como qualquer professora que se preze, ele ou ela sabem. Avaliar é um troço bastante complicado. Para avaliar se uma coisa é boa ou ruim, é preciso a existência de alguns critérios básicos. No passado, bem antigamente, no mundo antigo mesmo, a coisa era bem mais fácil. Os pressupostos do que era uma boa literatura estavam normatizados nos tratados dos gêneros literários. Você quer um exemplo? É o caso, por exemplo, da Poética, um livro do famoso filósofo grego Aristóteles. No livro da Poética, ele não só definiu o que é uma tragédia, como também definiu o que seria uma boa tragédia, uma boa peça trágica de teatro. Isso muito antigamente, na antiguidade. Hoje em dia, a gente pode, por exemplo, se valer de outras noções, como a do grande crítico literário brasileiro Robert Schwartz. Ou seja, ele diz de que é importante termos em mente que os pressupostos literários não são exclusivamente literários. Eles estão, na realidade, ancorados no mundo em que vivemos, nos nossos valores, nas maneiras como produzimos e reproduzimos a nossa existência. Numa sociedade como aquela de Aristóteles, e em tantas outras sociedades mais antigas que a nossa, ela era uma sociedade fechada, em que se sabia muito bem quem é que manda e quem deve obedecer. Naquele mundo de outrora, o ponto de vista de uma elite letrada, que tende a ser também uma elite política e econômica, ele é compartilhado por um número muito restrito de sujeitos, que gozam dos mesmos privilégios culturais, econômicos, políticos e sociais. Portanto, a dificuldade da crítica que a gente vê hoje é, na verdade, algo a se celebrar. Ela é resultado direto da democratização das perspectivas, da entrada na cena pública de outras maneiras de se conceber e de se avaliar o mundo, e, consequentemente, de se avaliar a literatura. Isso significa que a crítica não possa mais atribuir valor àquilo que lê? Claro que não. Embora essa pareça ser a postura dominante por aí. Mas é aí que vem o imbróglio todo da coisa. Como é que alguém que parte sempre de um ponto de vista particular pode dizer o que é e o que não é bom? O gosto não é uma coisa individual? Sim, o gosto é individual e todo mundo tem o direito de gostar ou não de qualquer coisa. Quer dizer, menos daquele esgoto inelegível que se arrasta por aí na nossa política. O problema é que a crítica literária não é só necessariamente gosto, o que não significa que ela seja um tratado matemático objetivo. Crítica é, além de avaliação, a argumentação. Uma argumentação assentada num conjunto de pressupostos que o crítico ou a crítica precisam tornar explícitos de alguma forma. Vamos dar um exemplo mais concreto? Mas antes, não se esqueça de apertar o like, se inscrever, clicar no sininho para receber notificações e, se puder, contribua com o nosso canal mandando um Pix para fortalecer a gente. Você pode mandar um Pix de qualquer valor aqui pelo QR Code na tela, em algum lugar por aqui, ou pela chave Pix culturacritica@yahoo.com, tudo minúsculo, junto e sem acento. Obrigado. Voltando ao nosso exemplo concreto, no final de abril, a editora Todavia lançou o tão esperado segundo romance de Itamar Vieira Júnior, o autor de Torto Arado, romance brasileiro que fez um sucesso
inimaginável por aqui. Claro que o livro dele atrairia muita atenção. E a revista de literatura 451 publicou, quando do lançamento do livro, uma resenha bastante corajosa, escrita por Lígia Diniz, professora da Universidade Federal de Minas Gerais. E eu digo corajosa porque seria muito mais fácil entrar naquele famoso coro dos bajuladores. Resumindo muito a resenha crítica de Lígia, que vale muito a pena ser lida, o romance não confia muito no seu leitor, na sua leitora. Ele separa de maneira muito marcada o mundo dos dominantes, sempre perversos, do mundo dos dominados. Os recursos literários de que se vale para contar a história dessa família de despossuídos são bastante recorrentes. O mistério, algo de maravilhoso, certas técnicas literárias batidas. A tese dela é que Salvar o Fogo desconfia da ficção imaginativa, no que está em linha com o espírito do tempo. Olha, eu nem vou entrar agora no mérito da crítica, depois eu dou meus pitacos sobre Salvar o Fogo. No momento, eu quero só falar de crítica literária, de crítica de cultura no seu sentido mais amplo. Ninguém precisa concordar com Lígia Diniz. Crítica é um diálogo que se adensa a cada novo ponto de vista que se debruça sobre o mesmo objeto e, assim, torna mais densa a própria tessitura do livro, que está sob os holofotes. Pode não estar explicitado com todas as letras, mas o conjunto de pressupostos a partir dos quais ela avalia o romance, esses pressupostos estão muito claros. Segundo ela, uma obra que se pretende contestatória do estado do mundo, que é a de Itamar Vieira Júnior, não pode apenas se preocupar com o conteúdo. É preciso também explorar formas literárias que desbloqueiem os pressupostos literários já consolidados. A convenção opera em diversos níveis e o literário é um deles. Para ela, a ficção imaginativa forte é a que está constantemente colocando em questão suas tradições, inclusive as tradições formais, as tradições das formas de expressão. Aqui está aberto um imenso espaço para discussão sobre o objeto literário de um modo geral e sobre Salvar o Fogo em particular. Uma literatura que se quer de denúncia social não deveria se valer de formas que estejam consolidadas, justamente para não afastar um possível público que pode ganhar conscientização por meio da leitura dessa obra? Ela só pode ser radical se ela radicalizar a linguagem? Será? Esse não é um pressuposto modernista e, portanto, meio anacrônico, ou seja, datado muito ao seu modo, ou seja, ao modo da professora e crítica Lígia? São muitas colocações que podemos fazer a partir da crítica dela, as quais tornariam o debate muito mais denso. Se a crítica tem uma função, é justamente essa, adensar o debate. E, como consequência, a própria experiência do livro, qualquer que seja o resultado, sai enriquecida. Agora, sabe o que não se pode? Chamar a resenhista de racista, como o próprio Itamar Vieira Júnior fez em coluna publicada no jornal A Folha de São Paulo. Aqui nós saímos do plano do debate público, do debate literário, para acusações sérias que, se verdadeiras, o que não é definitivamente o caso, valem cadeia. Racismo é crime. E ponto. Nesse sentido, recomendo o texto escrito pelo escritor angolano José Eduardo Agualusa, intitulado Carta a um Escritor que Aprecio, publicado no jornal O Globo, agora no começo de junho. Bom, mas e aí? Acho que, antes de mais nada, é importante dar nome aos bois e dizer com todas as letras que Itamar Vieira Júnior errou feio demais. Não vou colocar minha mão no fogo por ninguém, mal ando colocando por mim mesmo. Não me cabe dizer o que Lígia Diniz é ou deixa de ser. Mas parece que houve ali uns posts no Twitter acima do tom. Eu não li, portanto, não vou emitir juízo de valor. Mas uma coisa é certa. A crítica que ela escreveu, se a gente for falar da crítica dela, do texto crítico sobre o livro Salvar o Fogo, essa crítica dela não tem absolutamente nada de racista, nada. Concorde-se ou não, é um texto que emite uma opinião embasada a respeito de uma obra contemporânea, cuja finalidade é essa mesmo, produzir um debate no país a respeito das questões que coloca. Mas eis aqui a tal função da crítica literária com que comecei o vídeo e na qual, arcaico que sou, ainda que seja um arcaico com um canal no YouTube, ainda eu acredito. Os problemas colocados por Itamar Vieira Júnior ou por qualquer ficcionista são sempre de ordem literária e precisam ser pensados não apenas no mérito social do seu conteúdo, que são inquestionáveis, mas também nas soluções literárias, artísticas e por isso formais que ele escolhe ou é socialmente compelido a escolher. À crítica literária cabe um olhar atento a isso, e é isso que nós chamamos de forma. Daí que, para encerrar,
faço duas propostas. Primeiro, para logo. Vamos tecer considerações nossas aqui do canal Cultura Crítica a respeito de Salvar o Fogo. Embora eu já possa adiantar que vejo muita validade naquilo que a Lígia Diniz escreveu. Mas tem outra coisa que podemos fazer juntos também, que pode ser ainda mais legal. Terry Eagleton, um crítico literário marxista, lançou há 4 anos um livro chamado Como Ler Literatura, traduzido e publicado pela LPM no ano passado. São 5 capítulos não apenas saborosíssimos, mas também muito instrutivos, nessa arte perdida que é a arte de ler um texto ficcional focado nas soluções literárias que condensam e dão força ao conteúdo, ou o lançam por terra completamente. Vamos fazer 5 vídeos, um para cada capítulo. Aguardem. Deixo aqui abaixo, fixado nos comentários, todos os links que a gente usou para compreender melhor esse debate, bem como o link para compra do livro Salvar o Fogo, de Itamar Vieira Júnior, na Amazon. Ainda sem cupom de desconto, viu gente? Mas em breve, nos aguarde. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso canal Cultura Crítica. Abraços.